Nós temos que nos permitir nascer de novo, verdadeiramente. Deixar que Cristo floresça na minha e na tua vida. Eu não sei se tu tem dado testemunho aonde tu mora, aonde tu congrega, mas o Senhor nessa noite te chama a responsabilidade. Aleluia, Deus. Eu e você nascemos de novo, irmão. Aleluia. Lá fora costuma dizer que toda árvore que dá bom fruto ela é apedrejada. É verdade ou não é? É verdade. A árvore que dá bom fruto ela é apedrejada. Mas foi falado aqui nessa noite que é necessário o joio crescer com trigo. Mas quem vai tirar ele? É o Senhor Jesus. É necessário. É, Deus. Crescer junto. Para aquele que outro dia o Senhor fazer a colheita. A Bíblia vai dizer, irmão, que Nicodemos é a história de João 3 até 19, se não me engano. Depois os irmãos meditam, não vai falar sobre Nicodemos. Mas dá a entender que quando Jesus morre, Nicodemos se converte. Sabe por quê? Porque ele está lá segurando na alça do caixão. Ele está lá preparando o corpo de Jesus. Ele está lá dando melhor. E eu entendo que Nicodemos se converteu. Aleluia! Todas as vezes nós falamos de Jesus para o próximo e achamos que ele não vai se converter. Eu quero te chamar a atenção nessa noite. Tu até planta a semente, mas quem faz ela crescer é o Senhor Jesus. Hoje, nessa noite, eu chamo a minha atenção, que a Bíblia vai dizer que Jesus está voltando. Jesus está às portas. E eu te pergunto, tu tem falado do amor do Senhor Jesus Cristo para o teu vizinho, para o teu colega no trabalho, para o teu colega da escola? Tu tem falado para aquele que está próximo de você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Aleluia. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho a não ser por Jesus. A realidade é que para ir até Deus, para nós morarmos no céu, a Bíblia vai dizer, irmãos, que há dois caminhos. O caminho da porta larga, que conduz à perdição, e a Bíblia fala que muitos vão entrar por aí. E a Bíblia diz que há outro caminho, que o caminho é estreito, que o caminho é apertado, mas é o caminho que conduz à salvação. Aleluia. E quando Aleluia, nós sentimos que estamos no caminho tão estreito, está tão apertado, está tão difícil a situação que nós não conseguimos entender, mas é o caminho certo. Andar com Jesus, nem tudo vai bem. Tem hora que tudo vai estreitar. Tudo vai estreitar. Tu vai ver irmão fazendo errado. Tu vai olhar e falar: tem misericórdia, Senhor, mas não me permite. Para tu acertar lá na frente. Vai falar pelo que eu entendo no Evangelho? Dessa maneira tá errado. Deus vai permitir que você veja, para você não cair no mesmo erro, na mesma situação. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para salvar, curar e libertar. De fato, quando o irmão falou, todas as vezes nós temos ouvido e visto que pulando, o irmão dali foi liberto, o irmão dali está enxergando, o irmão está ouvindo, o irmão... Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós ficamos dentro de igreja, batendo cabeça com o irmão. Em vez da gente buscar a face do Senhor, dobrar o nosso joelho, se humilhar diante de Deus, foi falado aqui, segundo a Crônica 7,14. Se o meu povo que ora, que se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então virei do céu, sararei a sua terra. Aleluia, louvado seja o nome Deus de Deus. santo, aleluia. A importância é, irmãos, deixarmos o pecado de lado. A importância é nós nascermos de novo. A Bíblia vai dizer que havia um homem rico. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele conhecia os mandamentos. Ele vivia seguindo os mandamentos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus disse para ele: conhece os mandamentos? Ele vai dizer que conhece, que é honrar pai e mãe, né? Obedecer a palavra de Deus, honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar. Esses são os mandamentos. A Bíblia vai dizer que ele até conhecia, mas Jesus vira para ele e diz: ainda te falta um. E esse homem vira as costas para Jesus. Por quê? Jesus disse para ele: te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Tu até conhece, mas para tu herdar o reino do céu ainda te falta alguma coisa.
A Bíblia diz que esse homem era tão rico, Jesus disse para ele, vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele não quis. Ele estava agarrado à riqueza chegando aqui da terra. A Bíblia vai dizer que lá naquele grande dia ninguém vai levar nada. Mal vão te vestir uma roupa e nem tu vai entrar. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus está às portas. Nós viemos de uma festividade de 3 anos. O tema foi sobre as 10 virgens. 5 era louca e 5 era prudente. Quando a minha mãe falou aqui que o dia virou noite, a Bíblia fala sobre isso. Né? Que o sol não dará sua luz. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida de Jesus está próxima. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que o irmão e a irmã iam dizer assim, ó, recebe essa chave. Recebe essa chave, o Senhor está te dando uma vitória. O Senhor está te dando um carro, o Senhor está te dando uma casa. Mas hoje o alimento aqui nessa noite é espiritual. Aleluia! O Senhor te chama a responsabilidade para tu colocar a tua vida e a minha vida no altar. Porque está próximo, irmãos. Perder a salvação por causa de uma coisa. Foi esse jovem rico. Ele perdeu a salvação por causa de uma coisa. Eu não sei o que tu está agarrado, mas o Senhor te chama a responsabilidade nessa noite para pregoar o Evangelho e largar aquilo que te prende na terra. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquele que não largar pai e mãe, irmãos, não é abandonar, não é separar, mas se tiver que fazer a obra de Deus, deixa um pouquinho de lado, vai buscar a face do Senhor em espírito e verdade. A Bíblia diz que aquele que perder alguma coisa nessa terra, vai ganhar lá em cima na outra. Aleluia, Deus. E se você está se prendendo a algo material nessa noite, eu te convido a ser espiritual. Eu te convido nessa noite a nascer de novo. Faz igual Nicodemos, nasce de novo. Mas não é nascer de novo, irmão, entrar no ventre da mãe e tornar a nascer, não. Nasce de novo da água do Espírito. Se tu é uma pessoa rancorosa, deixa a mágoa de lado, aprenda a perdoar, aprenda a conviver. Aleluia. Muita gente está aprendendo agora, não sabe perdoar, é rancoroso. Irmão, se tu fala a palavra torpe, é aqui que tu vai se consertar, porque lá no céu tu não vai entrar dessa forma. Aleluia. Se tu costuma tratar mal teu irmão, se tu costuma fazer fofoca, é aqui na terra, aqui é escola, aqui é para tu se libertar, é para tu deixar ser tratado. Jesus te chama essa noite a uma responsabilidade. Aleluia. A Bíblia vai dizer que havia 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. O importante é dizer que alguém grita, aí vem o noivo. 5 delas tinham levado consigo azeite e tinham as suas reservas. As outras não, já tinha acabado, já não tinha mais reserva. O que eu costumo dizer, irmão, o importante não é descansar. Uma hora eu e você, o corpo pede para nós descansarmos. A Bíblia vai dizer que essas mulheres, que é uma palavra, diz que elas não tiveram, louvado seja o nome do Senhor, elas não reposaram consigo azeite. Não deixaram de reserva. O importante é eu e você termos reserva. É eu e você temos contato com o Pai, intimidade com o Pai. Aleluia. Aleluia, louvado Deus. seja o nome do Senhor. Irmã Fernanda, quando eu vou adquirir intimidade com Deus? Dobrando o meu joelho, falando com Deus, fazendo propósito, se chegando a Deus, não tem muita mudança, irmãos. Eu te convido nessa noite a ter intimidade com Deus. Aleluia, Pai. Se tu ainda não tem intimidade com o Pai, começa a ter intimidade com o Pai. Por que tu acha que Deus usa um irmão, a outra irmã? Por que o outro fala coisas da palavra de Deus, se repete, fala em língua com o Senhor? Quando vem a tempestade, ele está de pé. Porque ele busca a face do Senhor de sinceridade. Não há outro caminho para mim e para você se conhecer. Aleluia, Deus. Irmãos, eu queria estar pregando mel, eu queria estar falando aqui que Jesus vai te dar vitória, vai te dar a tua casa. Queria eu estar falando essas coisas. Aleluia. Mas eu não posso passar à frente de Deus. Ei, Deus, aleluia. Aleluia. Aqui é escola para mim e para você. Graças a Deus. Se você não aprender aqui, se eu não aprender aqui, amar o meu irmão, a perdoar o meu irmão, eu não vou para o céu.
Glória a Deus. É verdade. É aqui que nós vamos aprender. Eu não sei nessa noite o que você tem que reparar o teu altar. Deus santo. Talvez você entrou com o Aleluia. teu altar destruído. Glória a Deus. Entrou aqui com o teu altar angustiado, sem saída para a tua vida. Eu quero te dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro caminho a não ser por Jesus para ir ao Pai. Aleluia, Deus. É tempo de nós reconhecermos o nosso pecado, deixar o nosso pecado de lado, deixar o nosso eu de lado, para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Deus santo. Para sermos sinceros com o Senhor, temos um coração puro, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que no Salmo 51, que vai falar sobre o Salmo de Davi, Davi, depois de ter pecado, pastor Alex, ele vira para o Senhor e diz: Senhor, não retire de mim teu espírito. Aleluia. E não me lance fora da tua presença. Aleluia. Irmãos, uma coisa que eu reconheço aqui, Davi poderia estar pedindo tudo naquele momento. Mas Davi entende que ele, sem a presença de Deus, ele não é nada. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Davi, mediante o pecado dele, ele era um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu entendo o porquê. Graças a Deus. Davi, depois de pecar, Davi, depois de cair, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não me lance fora da tua presença. A realidade é que eu posso viver sem o meu esposo, eu posso viver sem a minha filha, sem a minha neta, sem o meu filho, mas sem a presença de Deus eu não consigo viver. Aleluia. Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na minha e na tua vida. Não aceite, irmãos, viver sem a presença de Deus. Tu pode ficar sem companhia, sem emprego, passando necessidade, mas sem a presença não aceite. Glória a Deus. Aleluia. Não aceite tu sair pela manhã, não dobrar o teu joelho, não orar, não falar com Deus. Não aceite isso na tua vida. Eu estava lendo um livro, irmãos, falando que ore desanimado, cansado, mas não deixe de orar. Porque do mesmo modo que tem uma força que não deixa você orar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro da passagem de Daniel, diz que Daniel estava num propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Daniel era amado. Era muito amado por Deus. A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. E de fato, irmãos, faz a minha mente voar. Imagina Daniel orando 3 vezes ao dia. Quando Daniel faz o propósito, a oração de Daniel nos ares é presa. Glória a Jesus. Aleluia. Olha, 21 dias aquela oração sendo presa. E o homem era homem de oração. Aí eu te pergunto nessa noite, quantas vezes tu tem orado ao Senhor? Aí tu responde para você mesmo. E quantas das vezes a gente só ora uma vez, pastor Alex, e a gente quer que a nossa oração resolvida? Gente, se nós pararmos para pensar, o mundo espiritual é uma coisa terrível. Coisa que nem eu e você conseguimos muitas das vezes entender. E se as pessoas pudessem contemplar o mundo espiritual, irmão, ela não fazia fofoca, ela não matava o outro crente. Ela não tratava mal, ela ajudava a sarar a ferida, ela trazia para dentro da casa do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor teve que mandar o anjo Miguel para batalhar para a oração de Daniel chegar aos céus, irmão. Verdade. Aleluia. Às vezes tu só ora uma vez, só faz propósito uma vez. E tu quer que Deus ouça a tua oração? Intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com o Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor te faz a lembrança. Glória a Deus. Deus. A palavra dele diz que ele vai voltar. Glória a Que Deus. ele foi preparar o lugar. E se ele foi preparar o lugar, ele vai voltar, irmãos, para nos buscar. A Bíblia diz que a casa do Senhor, lá onde o Senhor vai preparar o lugar, há várias moradas para mim e para você.
A Bíblia vai dizer, irmão, que o céu existe, mas o inferno também existe. A Bíblia diz, irmão, que na realidade o inferno ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Aleluia. Porque, irmãos, o diabo ele ainda não está solto, os anjos dele estão sim. Mas eu te chamo a responsabilidade nessa noite para se preparar. Aleluia. Para buscar na face do Senhor. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira que nós iremos entrar lá. Vai ser estreito, irmão, mas é melhor ser estreito do que para o inferno. A Bíblia diz que no inferno é ranger de dente, é dor e ranger de dente. Então eu prefiro ir para o céu estreito. Eu prefiro pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, viver em santidade com Deus e passar estreito do que ir para o inferno. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, com certeza vai trazer os seus muros de alegria. E se tu tem andado e chorado para levar a preciosa semente, irmão, eu te convido a continuar. Porque, irmãos, vai ser assim mesmo. Daqui para frente vai ser cada vez pior. Eu louvo a Deus por nós estamos hoje reunidos no nome dele nessa noite, porque geralmente as pessoas estão se reunindo para falar mal de igreja, para apedrejar a igreja. E eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã, por ela abrir as portas da casa dela para pregoar o Evangelho, para fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Porque bom seríamos se nós se reunirmos só para pregoar o Evangelho, para falar das coisas de Deus, para falar das coisas do mal. Aleluia. Para orar. Aleluia. Para estar no período de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quantos irmãos estão perdendo tempo lá fora? É, Deus. Quantos preferem sentar numa praça de alimentação, gastar tudo que tem, mas não tem coragem de dizimar na obra de Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós colocamos a obra de Deus em primeiro lugar, o céu responde em nosso favor. Glória É, a Deus. Deus. Aleluia. A minha oração, a tua oração, ela pode estar impedida, mas o Senhor responde. Depende do teu e do meu coração. Se o Senhor olhar e achar graça, Ele abençoa. Que nessa noite sirva de testemunha a oração de Daniel. Eu não sei quantas vezes tu tem orado, tem clamado ao Senhor e tem buscado, mas que fique de exemplo a oração de Daniel para mim e na tua vida. Daniel, ele decidiu no seu coração ser diferente. Nessa noite, escolha ser diferente. Nem que tu tenha que pagar o preço, mas seja diferente. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome. Aleluia.